Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 14 da prova de 2016 de Presidente Prudente para inspetor. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Um estudante começou no dia 1º de outubro a ler um livro de 320 páginas. Em 3 dias, ele leu 48 páginas. Lendo diariamente com o mesmo ritmo de leitura, ele terminará a leitura do livro em que dia do mês de outubro? Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada nas informações passadas no enunciado. Então, ele fala que ele começou a ler esse livro no dia 1º de outubro e que ele tem que ler um livro de um total de 320 páginas. Nesse caso, ele fala pra gente que em 3 dias ele leu 48 páginas. Ele fala pra gente que ele mantém esse ritmo de leitura. Isso quer dizer que sempre, a cada 3 dias, ele vai ter lido 48 páginas. Então, o que a gente pode pensar aqui é o seguinte. Bom, eu sei que em 3 dias ele lê 48 páginas. Vamos pensar, se a gente acrescentasse mais 3 dias. Nesse caso, então, a gente teria que em 6 dias ele leria 96 páginas, ou seja, seriam 48 páginas nos 3 primeiros dias e 48 páginas nos 3 últimos dias. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para a gente lembrar que, nesse caso, quando eu dobrei a quantidade de dias, eu também vou dobrar a quantidade de páginas. Isso quer dizer, então, que a quantidade de dias e a quantidade de páginas lidas serão diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, a gente pode usar uma regra de 3 para resolver esse exercício. Então, vamos montar a regra de 3, e para montar a regra de 3, sempre monta então 2 colunas. Eu recomendo que vocês sempre coloquem o que cada coluna está representando, tá? Então, nesse caso, a primeira coluna eu vou estar falando, então, que é a quantidade de dias em que ele está lendo o livro, e na segunda coluna a gente vai colocar a quantidade de páginas que ele consegue ler nesses dias. Então, eu sei que em 3 dias ele consegue ler 48 páginas. Então, quantos dias ele precisa para ler 320 páginas? Como é uma relação diretamente proporcional, a gente pode multiplicar cruzado. Então, multiplica cruzado. Beleza. Nesse caso, a gente vai ter, então, para resolver essa multiplicação, a gente vai ter que 48 vezes x, ou seja, 48x, tem que ser igual a 3 vezes 320. Então, esse 48 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 3 vezes 320 dividido por 48. Galera, lembra o seguinte, quando eu só tenho multiplicação, eu posso simplificar. Então, eu vou simplificar aqui em cima e embaixo por 3. Ó. Eu vou simplificar, então, em cima por 3 e embaixo por 3. Então, eu posso falar que isso daqui é o equivalente a 3 dividido por 3 vai me dar 1. Só deixa, tive um probleminha aqui, agora foi. Então, nesse caso aqui, então 3 dividido por 3, 1 vezes 320 dividido por 48 dividido por 3 vai me dar 16. E aí o x, então, ele vai ser de 320 dividido por 16, o que vai dar pra gente 20. Lembrando que o x, nesse caso, estava representando o quê? O x estava representando a quantidade de dias necessários para ele ler 320 páginas. Só tomem cuidado com o seguinte, pessoal. Nesse caso, ele diz que ele começou a ler no dia 1º de outubro. Então, se ele começou a ler no dia 1º e precisou de 20 dias, quer dizer, então, que a resposta correta nesse caso é o dia 20. Eles até facilitaram nessa questão, porque se ele desse um outro dia inicial para ele começar a leitura, a gente teria que acrescentar esse dia para ver exatamente em que dia ele terminaria. Então sempre fiquem atentos nisso, tudo bem? Bom, galera, então se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de compartilhar e se tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar então nos comentários, tudo bem?